Qual o link da descrição, Rodrigo? Do grupo. Tentando entrar nessa aula, tu tá dizendo, é? Eu estava tentando entrar pelo link da descrição lá do grupo. A galera colocou no grupo lá, eu acho vocês muito rápidos. Quando eu coloco no cigarro, a galera já começa a chegar. Vocês colocam no grupo do WhatsApp de vocês também, é? Entendi. Fizeram isso também com o link lá da nossa playlist, pessoal, do YouTube? Colocaram lá no grupo também de vocês, do WhatsApp? Ainda não? Então coloque lá. Coloque lá para a galera já facilitando esse acesso, cutucar mais rápido, né? Não sei por que o WhatsApp é mais rápido que qualquer outra coisa, né? Beleza? A auxiliadora está de fora da brincadeira agora, tá, auxiliadora? Eu estou devendo muito pirulito para a auxiliadora. Mas ganha um pirulito aí quem acertar onde nós paramos na aula passada. Tá bom. Quem é que vai ganhar esse pirulito? A auxiliadora está se coçando aí para ganhar. Toda vez é ela que acerta. Agora vamos dar a chance de outra pessoa brincar, né, auxiliadora? Oi, professor. Dá chance para outra pessoa brincar aí para ganhar o pirulito, né? Tá bom, vou ficar Toda vez caladinha. Não, pode falar, eu tô brincando. Até porque os colegas, olha, não entenderam. Ó, a Elisângela já perdeu o pirulito porque ela não assistiu a aula passada, né? Se quiser concorrer pirulito da aula que vem, tem que ficar de olho no finalzinho dessa aula. Já que os colegas não falaram ainda, auxiliador, diga aí pra gente onde nós paramos. Aí você ganha mais uma vez o pirulito. O último assunto, né, foi sobre o trabalho que vem apresentando e pediu, você passou um link para a gente ver sobre a pandemia, os Olha, gráficos da pandemia, não é isso? justamente, para a gente discutir os gráficos da pandemia e pedir outra coisa também, auxiliadora. Vamos ver se tu ganha aí, pirulito. Essa outra coisa? Esqueceu. Para a gente fazer os gráficos em pizza também. Meu Deus, tá certo. Olha, vai ganhar o pirulito. Não era só fazer os gráficos em pizza, né? É tentar fazer o máximo de gráfico possível para apresentar os seus dados, certo? Foi isso que eu pedi, não foi? Sim, é porque uma parte já tinha feito, né? Isso. Não, mesmo o pessoal que fez, eu pedi que ampliasse, lembra? Quem fez 2 em coluna, em pizza, eu pedi que fizesse em linha, em barras. Né? Então, sim, eu sugeri o quê? Para que isso, pessoal? Para a gente ir tentando ver qual é o melhor formato de apresentação. A gente está nesse tópico lá das etapas do processo. Cara, alguém daqui fez a prova da Polícia Federal ontem? Alguém fez? Ninguém fez? Galera, você já pode começar a fazer prova anterior, tá? Mesmo quem ainda não tem, tá terminando aí. Eu fiz a minha primeira prova no superior, estava no 3º ano e passei. Da Polícia Civil, olha só. Demorou 2 anos para me chamar, ainda bem. Deu certo de eu ter terminado. 2 anos não, quase 4 anos, o tempo limite do concurso. A gente foi chamado no finalzinho, em 2008. Então já pode fazer prova de concurso público nível superior, tá? Fiquem espertos. Lembrei muito de vocês ontem na prova, porque a gente estava falando de estatística lá, né? Caiu estatística, caiu probabilidade, caiu análise de hipótese. E a gente vai ver isso no final da disciplina, tá? Pois é, o Jamos está falando que vai fazer as provas. Tem que fazer essas provas aí, galera, tá? Vão tentando. Claro, quem tem esse perfil, né? Quem não tem, não adianta perder dinheiro, esforço e tempo. Eu estou pegando aqui o material para a gente olhar do Covid. Eu pedi que vocês olhassem um específico lá do Covid, lembra? Quem lembra? A auxiliadora lembra, com certeza.
Não, professor, Não era lembra? os gráficos da Você olhou, pandemia, não auxiliadora, era os isso? gráficos? Você deu uma olhadinha lá? Bem rápido. Bem rápido, né? Quem deu uma olhadinha lá no gráfico pode comentar alguma coisa pra gente? Galera, já que a auxiliadora, acho que foi a única que lembrou, e ela admite que Professor, a maioria são gráficos em pizza, né? a maioria são gráficos em pizza. A maioria não, quase todos. Só tem um viu? aqui que é diferente. Pois é, deixa eu colocar lá pra gente ver. Tem três de gráficos. Rapidamente. Forma de pizza. Eu não queria espelhar a tela enquanto os colegas estão chegando, né? Que a gente fica indo e voltando, mas eu vou fazer logo. Estão vendo minha tela? Sim. Show. Sim. Então dá uma olhadinha aí. Está aqui, painel.corona.ap.br. O link que eu coloquei na aula passada, eu vou colocar de novo para vocês. Para vocês não se perderem. Olha só. A gente entra lá no corona.amapá, aí aperta em estatística, a gente vem para esse painel, tá? painel.corona.ap.gov.br. A gente trabalhou com esse painel na outra disciplina, matemática financeira, para tratar em relação às porcentagens, né? A gente viu que para chegar no índice de letalidade de 1,49%, a gente pega óbitos confirmados e divide pelos casos confirmados. Lembra disso? Quem está na outra disciplina, evidentemente. Quem não está na outra disciplina, só lembrar que para a gente ter uma parte do todo, a gente pega essa parte em termos absolutos, que seria uma amostra, e divide pelo universo. E a gente vai ter uma parcela em percentuais. Esse termo em percentuais, ele é uma referência. Isso caiu na prova, olha, galera, tá? Isso é uma referência. Somente 1,49%, ele já está dizendo que 1,49% é uma parte do todo. Então, o restante, 98,51%, não morre de corona quando pega a corona. 1,49% morre de corona. Né? Esses são os casos acumulados, tá? Então, não são casos somente de um dia, só de um mês, né? Ou de um caso desde o primeiro caso até hoje. 109.625 casos no estado do Amapá, com óbitos, 1.635 óbitos. Então, como é que a gente chega nesse número 1,4? Pego 1.635 e divido pelo caso de corona confirmados. Tenho casos suspeitos, casos recuperados e casos descartados. Olha só. O primeiro gráfico que aparece aqui, só para mostrar para vocês, são estilos de gráficos diferentes, tá? Casos confirmados por bairro. Um bairro com maior incidência, que é o Santa Rita, olha, com 1.900 casos. Segundo caso, Novo Buritizal. Esse gráfico, pessoal, ele apresenta aquilo que eu pedi para o pessoal fazer também para apresentar seus trabalhos hoje, né? Gráfico em barras, tá? E não em colunas. A maioria de vocês fez em colunas. Eu pedi que fizesse também em barras, para a gente tentar escolher qual seria melhor. Normalmente, quando eu tenho uma composição como essa, a soma de todas as linhas aqui vai me dar o caso total. Só que aqui eu tenho as maiores representatividades, eu não tenho todos aqui, ó. Até lá embaixo. Até aquele que vai ter 0 ou 1 vai aparecer, deveria aparecer. Olha, só apareceu aqui, sem nem onde é o Caulim, mas 19 pessoas no Caulim. Morreram, né? Morreram não. É casos confirmados eles, tá? Centro, olha, desculpa pessoal, estava com recorte aqui já. Centro, Paraíso, Buritizal, Novo Horizonte. Centro, Paraíso, Buritizal, Novo Horizonte. Os 4 mais, né? Santa Rita já seria o 5º. Então tá aqui a galera. Então esse gráfico ele é representativo e ele mostra que se eu juntar todas as categorias, Centro, Paraíso e todos os outros bairros, eu vou ter o total do Amapá.
E aqui são bairros no Amapá, não são só bairros de Macapá, não, tá? Olha, por exemplo, aqui a gente tem o segundo bairro com maior incidência aqui é o Paraíso, né? Deixa eu ver se tem outro aqui, Agreste. Se eu não me engano, Agreste é em Oiapoque, certo? Laranjal do Jari. Laranjal do Jari. Paraíso é em Santana. Paraíso em Santana. O segundo bairro aqui depois do centro é Paraíso. Nova Brasília, outro de Santana. Hospitalidade também de Santana. Provedor, Santana. Olha, Hospitalidade tem mais que o Provedor, que tem mais que o Jardim. Tem mais que o Berol. São bairros bem... Cajari. Cajari eu também não sei onde fica. Ó. Laranjal do Jari, professor, também. Também, né? Então, essas barras aqui, elas estão me mostrando que a soma de todas elas vão me dar um número de casos totais, tá? Então, essa é uma forma de representar. Eu posso representar o todo ou posso representar uma parte, tá? Mas eu tenho que focar aquilo que eu quero mostrar. Lembra que eu disse para vocês na aula passada, na interpretação dos dados, né, na análise e interpretação de dados, quando eu faço análise e interpretação de dados, eu quero dar uma finalidade para aquela análise. Né? Eu alcanço uma finalidade. Então, dependendo da minha finalidade, eu posso adotar um ou outro. Olha, por exemplo, aqui, para a evolução de casos confirmados, curados, óbitos, isolamento, eu preferi usar o gráfico em linha, porque o gráfico em linha vai me dar uma noção de como está se comportando, né, o número de casos acumulados em relação ao tempo. Então, aqui embaixo eu tenho o tempo, olha. Deixa eu tentar aumentar aqui. Aqui embaixo eu tenho o tempo. 1º de abril de 2020, 1º de julho de 2020, e assim vai avançando. O que é legal que esse gráfico é interativo, conforme eu vou avançando aqui o período, eu também vou avançando a minha amostra. Eu vou avançando a minha representação no gráfico. Então, aqui, esses em vermelho, né, que são os maiores volumes, olha, que estou acompanhando aqui agora. Ali em cima, né, em vermelho, na caixinha vermelha. Casos confirmados. Aqui eu tenho, na posição, vamos lá, em 1º de julho. Em 1º de julho, está certinho em cima. Aí. 1º de julho de 2020, eu tinha casos confirmados 28.927. Quando eu pegar mais à frente, eu vou ter mais, certo? Por quê? Porque tem mais pessoas ficando doentes. Né? Então, eu vou ter um novo caso confirmado e vai se somar. Se eu tivesse somente um, e mais 6 meses à frente tivesse um outro caso, somaria já 2 casos. Então, essa reguinha da evolução aí, ela só vai mudar nesse caso azul, nesse caso verde aqui, né? Olha, que ela sobe, 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 depois ela baixa. Por quê? Isso aqui é casos em isolamento domiciliar. Aqui não tem casos acumulados, né? Eu posso ter aqui em 1º de julho, casos em isolamento domiciliar, 14 mil. E ter aqui, eu já não sei precisar a data por conta da escala, que não vai me permitir, mas aqui, por exemplo, eu já tenho 22 mil casos. Vem aqui, ó. Né, em isolamento domiciliar. E isso eu posso ter a variação, mas os outros casos que são acumulados eu não tenho. Por exemplo, o que está em vermelho ali, casos confirmados. O que está em pretinho, casos curados. E o que está em amarelo, óbitos, são evoluções que vão justapondo, que vão adicionando novos casos. Bora ver aqui. Em 1º de julho, eu tinha 417 óbitos. 1º de julho. Caramba, bicho, então menos de um ano já morreu mais de 1.000 pessoas, né? 1º de julho, vamos aqui. Vamos lá, só lembrar. 1º de julho, 417 pessoas morreram por Covid. Em 1º de abril, 1.402 morreram com Covid. E aqui no final da escala, na data de hoje, nós temos 1.635 óbitos por Covid. Então, olha só a expressão dessa linha, né? Casos confirmados e óbitos confirmados.
Normalmente, quando a gente está assistindo o jornal televisivo, eles não mostram esse gráfico aí que a gente está olhando. Alguém imagina por que eles não mostram esse gráfico? Juntando caso confirmado, casos curados e óbitos. Alguém tem um chute aí? Por que esse gráfico aqui não é um preferencial da televisão? Principalmente da TV Globo, né? Vamos lá, alguém? Impossível, galera. Vocês têm uma noção do que está rolando. Vocês têm certeza que vocês conseguem fazer uma leitura disso. Por que vocês imaginam que... Professor, estão pedindo para o senhor aceitar aí. Já acabei de aceitar. Mas agora eu quero ouvir de vocês. Por que a Globo não faz isso? Por que a Globo Eu não só mostra? sei dizer, professor, que hoje, na Globo, o Amapá apareceu em vermelho. Agora eu não entendi. Porque estava em queda, né? Aí, de repente, aparece vermelho. Pois é. E o vermelho para eles é o quê? Tu lembra? O que falam é que o Estado consegue mais verbas através desses dados. É o que eu Pode ser. escuto muito. Eu também escuto muito isso. Alguém mais imagina por que esse gráfico aí, eu vou tentar colocar ele lá pra gente no chat, deixa eu ver se vai. Acho que não vai, né? Não dá para compartilhar arquivo, não, aqui no... Você sabe compartilhar arquivo? Acho que não permite, professor, o Meet, compartilhar imagem. Peraí lá. Só papo, só conversa, né? Só vai... Olha lá. Não vai, não. Vai só o nome do arquivo. Pois sim, pessoal, vamos lá. Por que a grande mídia não discute esse tipo de gráfico, não mostra pra gente esse tipo de gráfico? Vamos lá. Vamos formular. A auxiliadora acabou de sugerir aí que ela não sabe por que o Amapá apareceu em vermelho lá no gráfico. Em vermelho no gráfico, pessoal, quer dizer aumento no número de mortes, né? Aparentemente teve um aumento de 40% aí na notificação. Lembrando que não é essencialmente 40% no número de mortes, mas é 40% na notificação. O que pode acontecer, auxiliadora? Estatisticamente, sem justificativa política ou financeira para a questão, tá? Pode ser que haja um represamento dos dados. O que é o represamento dos dados? Quando eu tenho um monte de coleta de dados que ainda não estão na minha apresentação. Ainda não apurei esses dados. Eu tenho uma coleta grande, mas ainda não fiz a apuração desses dados. Então, ainda não dei um passo na etapa do método estatístico. Então, eles estão represados. Em algum momento, eu vou ter que vazar esses dados para frente. Vazar não é vazar para outro controle, para outra pessoa. Vazar é dar vazão. É sair do estágio, de um estágio para outro. É sair de dados coletados para dados apurados. Quando eu faço essa apuração, esses dados vão aparecer. Se eu tenho uma frequência, um fluxo desse trabalho, por exemplo, se eu faço diariamente, eu vou ter um comportamento equilibrado. Então, todo salto que aparecer, para mim, realmente vai ser um salto que está refletindo o número de mortes. Mas se eu tenho, por qualquer que seja o problema, dificuldade de comunicação, problema de internet, reforma de um setor e a parte de comunicação com a internet parou, se eu tenho represamento de uma semana, quando eu lançar esses dados de uma vez só, vai aparecer um pico. Né? Professor? Oi? Licença, tem uns alunos pedindo para o senhor aceitar de novo.
Não tem nenhum pedido aqui, não. Ela tem que pedir para entrar de novo. Não tem nenhum pedido aqui na tela, tá? Deixa eu ver aqui. Não tem ninguém. Pronto. A Stephanie entrou aí. Então, pode ser que esses 40% da auxiliadora apareçam por conta disso, um represamento dos dados registrados ainda não compilados ou ainda não apurados, tá? Então, isso pode também justificar um pico como esse, sendo que a gente olha ao redor e não percebe o ambiente em que isso aconteça, né? E a gente sabe o que se trata, a gente sabe qual é o número, a gente sabe de onde os registros vêm, e a gente sabe que tipo de impacto. Porque a gente sabe disso, a gente acaba desconfiando de alguns números. Mas a gente ainda não está comentando o que está na tela, que eu vou colocar para vocês novamente. Vou ler mais uma vez o gráfico. Creio que vocês são espertos, vocês já pegaram o que o gráfico quer dizer. Todo mundo vendo o gráfico aí? Evolução de casos. Sim, eu estou Sim, no gráfico, Mas ainda não sacou o porquê. Você ainda não imagina por quê. Talvez não. hoje não use esse gráfico. Eu acho que eles preferem mostrar os números tipo, mais específicos, mais destacados do que a linha, né, crescendo, Do que a linha crescendo. do desenvolvimento, né, dos números de casos. Uhum. Deixa eu ver se eu consigo ter um gráfico isolado aqui. Professor, Oi? costumo muito mostrar o de barra, né? O de barra ou de coluna, né? Não, eles mostram o gráfico em linha, sim. Eles mostram. Todo dia eles mostram. Só que eles separam o gráfico em linhas de casos confirmados, tá aqui, ó, esse aí, e separam. Cadê o amarelinho aqui? Dos óbitos. Eles separam esses dois gráficos. E talvez tenha uma intenção nisso, nessa separação. Que nesse gráfico, o que eu vi, o que eu percebi, até usando meu trabalho, né, que o Excel também dá, é que ele é um comparativo em tempo real, né, quando compara valores mais semelhativos. Dá pra gente ver ali todos os valores na nossa tela, todas as linhas. Em tempo real, entre aspas, né? Em tempo concomitante, mas nem sempre em tempo real. Pode ser que haja um represamento de dados registrados e depois eles vazem de dados registrados, passem de dados registrados para dados compilados ou então apurados. Então, eu acabei de falar sobre isso, né? Pode ser que, quando a gente tem essa noção de que está em tempo real, é porque como se cada óbito já aparecesse no gráfico. E não, tem uma hora de corte, né? Tem um momento em que esses dados são passados para o sistema de informação. E se esses dados não são passados, são acumulados com 2, 3 dias, é o que acontece, por exemplo, na segunda-feira. O pessoal que lança esses dados não trabalha dia de sábado e domingo. Eles só trabalham de segunda a sexta. Então, os dados de morte de segunda, sexta-feira à noite, sábado o dia inteiro, domingo o dia inteiro, e até segunda-feira, a hora de lançar, são represados, e na segunda-feira, geralmente, tem um pico de óbitos. E não é essencialmente verdade. É como se ele estivesse lançando ali na segunda. Por isso que eles começaram a fazer uma correção com o tempo, que era a semana epidemiológica. Eles pegavam as mortes por semana, a cada 7 dias. Então, pega dia a dia e faz a média dos 7 dias. E aí avalia pela média e não mais pelo termo absoluto, por conta desse represamento. Mas aconteceu em Roraima, por exemplo, ficar mais de 15 dias sem lançar dados nenhum. Quando eles lançaram dados, o número de Roraima foi lá para cima e apareceu um vermelhão como nunca tinha aparecido, viu, auxiliador? Porque eles fizeram o represamento desses dados registrados e depois a apuração. Então isso acontece sim também, a gente precisa estar atento a isso, tá? Mas eu tenho uma outra explicação para cá que vai ser ao encontro do que eu tenho para falar com vocês sobre o tema da aula de hoje. Eu imagino o seguinte, só uma percepção, tá? Esses dois gráficos aí, como bem falou o William, comparando em tempo real, então no mesmo tempo cronológico, por exemplo, aqui, dia 1º de outubro de 2020, a gente tem ao decurso dessa linha no tempo o mesmo quadro para, por exemplo, deixa eu colocar aqui certinho, aqui está o dia 1º de outubro, 1º de outubro. Então, ali em cima, lá no gráfico, pessoal, só para não perder a linha aqui, tá? Está escrito assim,
Casos confirmados no vermelhinho, 48.385. E óbitos, 712. Pessoal, o óbito perto dos casos confirmados é muito pequeno. A gente não consegue perceber uma variação muito clara nessa linha de óbitos confirmados, mas ela tem uma variação, né? Nessa escala, na comparação com os casos confirmados, ela é muito pequena, porque ela é menos de 1,5% no caso do Amapá. Uma das menores taxas de letalidade do Brasil, tá? Então, quando a gente compara o número de casos com o número de mortes, o número de casos é tão maior que o número de mortes que a gente não vê a variação, fica quase uma linha reta ali embaixo, olha, óbitos confirmados. Mas a gente vê que eles evoluíram, olha, saíram, por exemplo, dessa data aí de 712 para o dia 19, com mais de 1.600 casos. Né? Então, praticamente mais que dobrou, né? De 712 para aí, mais que dobrou o número de casos. Então, veja só, a gente não tem um problema essencial, não é um problema de estresse de dados para mostrar o que a gente precisa mostrar, não. Simplesmente porque, tecnicamente, quando eu coloco essas duas dimensões, uma dimensão engloba a outra, engole a outra pelo seu volume, né, pela sua representatividade. O todo, o universo, no caso aí, casos confirmados diante de óbitos. Então, óbitos fica muito pequenininho. Agora, outra forma da gente imaginar que não está essencialmente com a técnica estatística justificando, mas sim com a política, que foi o que a auxiliadora sugeriu também, é que a gente acaba mostrando que poucas pessoas morrem em relação ao contágio. Não estou falando que não é uma pandemia, ou não estou falando que isso não é grave. Só estou falando que quando a gente compara essas duas linhas, a vermelha e a amarela, a vermelha traz uma expansão exponencial, né, uma expansão muito grande, enquanto que a amarela deixa praticamente estática. Então a gente pode acabar sugerindo de que já que muita gente adoece e não morre, não tem muito problema adoecer. É como qualquer outra doença, que também tem outras doenças, pessoal, com a taxa de letalidade ainda maior do que essa, tá? Qual a questão? É que não estamos em estágio de expansão desses casos, né? Então, se a gente pegar qualquer doença e fizer a mesma métrica que a gente está usando para o Covid, a gente também vai ter taxa de crescimento, porque novos casos acontecem todos os dias. Vocês ouviram um áudio no início da pandemia? Um áudio bem interessante. A mulher dizia assim, para acalmar um familiar, tinha um paciente, tinha alguém da família internado, e ela, para acalmar o outro familiar, falava assim, não é Covid não se preocupe, é só dengue hemorrágica. Vocês já ouviram esse áudio? Já, professor. Já, né? Sim. É engraçado, né, cara? Mas é tão grave e a gente não fica raciocinando sobre isso. Porque continua, né? Tendo todas as outras doenças, continuam acontecendo. Inclusive tem um surto de sarampo rolando em Santana que está em segundo plano porque a pandemia está sendo muito mais relevante. Mas sarampo também está morreram 4 pessoas. Não estou comparando 4 pessoas com 1.612 pessoas. Né? Mas é um surto que, em tese, completamente controlável, porque já tem vacina, essa vacina já alcançou, já é disponível. Não era para ter mais surto de sarampo. E não era para morrer mais de sarampo. Então, Desde o ano passado, professor. Já tem a Desde cura o ano do sarampo. passado que nós tomamos essa vacina na Unifap, logo no início do ano. Então, acaba que a pandemia mascara outras doenças que já estavam aí e que ficam também disponíveis. Se a gente fizer um gráfico equivalente, a gente também vai ver um comportamento dos registros equivalente. Né? Só que algumas dessas doenças, por exemplo, como a malária, a própria dengue, tem uma taxa de letalidade maior do que a taxa de letalidade do coronavírus. H1N1, então, a taxa de letalidade é bem maior. Quando eu digo bem maior, não é uma coisa para a gente... Não estou alarmando ninguém, tá? Estou só dizendo que a gente acaba não consumindo esse tipo de gráfico na grande rede, na grande mídia, porque esse gráfico, além de número de casos, ele aumenta, ele mostra um aumento gradativo, sucessivo do número de casos, mas ele também achata a curva de óbitos. Então, pode passar isso em termos técnicos, tá? Pode sugerir uma compreensão de que a pandemia não é grave. E na questão política, né, quando eu mostro somente, eu vou tentar pegar, pessoal, essa curva ela é bem interessante também, só de óbitos. Deixa eu ver se eu pego aqui.
óbitos. Professor, Diga. aí nesse caso dos óbitos, aí o senhor não elencou também que quase não mostra nos dados, principalmente nas redes, na rede, né? Na Globo e alguns outros emissoras, somente os casos curados. Se observar aí nesse gráfico lá que o senhor mostrou, os casos curados é superior aos casos de óbito, né? Sim, bem superior, né? Bem superior. Então, eles não, digamos assim, não é interessante para eles mostrar, né, o caso de curados. É mais os óbitos. Tem outra emissora, né? A Record, ela está priorizando falar dos casos curados. Ela fala do número do número de contágio confirmado e também fala o número de casos recuperados, clinicamente recuperados e comprovados. É bem diferente a retórica, né? Como você monta toda a notícia. E aqui tem, pessoal, olha, não está em linha, está em barras, só que as barras estão bem fininhas, né? Deixa eu tentar aumentar aqui, gente. Tá vendo? Isso aqui são barras, né? Tá por dia, se eu não me engano. É isso mesmo, 25, 24, tá por dia. Esse gráfico tá bem legal. Mas olha, se eu pegar o topo aqui e acompanhar, eu vou construir uma linha. Então olha só como essa linha ela é galopante, né? Ela sobe em alguns momentos e desce em outros. Olha como a gente está numa alta aqui, né? Cadê? Esse aqui é o dia 26 de março. 30 de março. Olha, a gente tem um gap, um atraso aqui, tá vendo, auxiliadora? A gente já está no dia 24 de maio e não tem as informações ainda aqui individualizadas de óbito, tá vendo? Então, quando esses dados aparecerem aqui, aí o que vai acontecer? Quando aparecer no sistema, vai ter um outro pico, né? Então, dê uma olhada aqui, tem um comportamento, a gente precisa entender esse comportamento. Ele também é galopante, ele também tem picos e vales, a gente precisa entender. É uma informação importante? É. Agora, quando a gente chega na comparação com o número de casos, a gente vê que o comportamento ele é diferente. Tem muito mais crescimento em número de casos do que em óbitos. Porque a gente já está alcançando uma terapia, já está alcançando um nível de cobertura vacinal. Ainda está bem aquém do desejado, né? Porém, a gente já tem alguma faixa de cobertura vacinal. Algumas pessoas que pegam a doença, que estão clinicamente comprovadas com a doença, acabam não criando quadro piorado da situação, então acaba também não morrendo. Então você vai aumentar o número de casos, mas não vai aumentar na mesma proporção o número de óbitos. Então, você faz essa análise, quando você traz essa análise, você precisa entender um monte de coisas. E às vezes a retórica não é essa, né? Principalmente agora que a gente tem, por exemplo, a Globo, ela está numa agenda anti-Bolsonaro e pró-CPI muito grande. Se você ligar, você vai ver coisas da CPI, né? Então, uma retórica como essa, de mostrar os dois gráficos, pode desmontar a outra retórica, que seria anti-Bolsonaro, por exemplo. Não estou dizendo que isso aqui é pró-Bolsonaro, tá? Estou dizendo que não combina, né, você usar esse argumento. Deixa eu voltar lá para o gráfico. Você usar esse gráfico achatando o número de óbitos, sendo que você está valorizando o número de óbitos para poder manter uma CPI, né? Então, quando eu disse para vocês, né, exprimam os dados e você vai ter o que quiser, muito cuidado. Eu já vi gente da segurança pública fazer isso, né? Reclassificar. Aquele filme Tropa de Elite fala assim, fulano foi encontrado morto na praia. Se é morto na praia, é afogamento. Não, chefe, mas não sei quantos tiros no corpo, é afogamento. Classifica como afogamento. Então o cara está manipulando o registro dos dados. Aqui a gente está já com os dados registrados, fazendo análise dos dados e tentando entender alguma construção a partir desses dados, que seria justamente a interpretação. O que esses dados querem dizer? Então, eu posso ter a representação numérica aqui num gráfico, por exemplo, e está aqui, ó. Cadê? Casos confirmados por município. Olha, esse gráfico em barra aqui é legal também, por município. Macapá com 52 mil e Santana com 23 mil. Quando a gente olha o do bairro, olha só, o segundo bairro, a gente já pensa que Santana está muito ruim, né? Está ruim sim, não é que esteja bom. Mas só que, olha, Macapá está muito pior, tem 2 vezes o número de contágio em relação a Santana, né? Então, 52 mil. Olha, isso que eu acabei de comentar, é uma interpretação, né? Tem 52.023 infectados, registros de infecção em Macapá e 23.683 em Santana.
Só isso já basta para fazer uma análise? Não, eu estou mostrando os dados. Pessoal, isso é apresentar dados, tá? Esses gráficos estão apresentando dados. A partir dessa apresentação, eu posso tomar algumas lições. Essas lições a gente vai chamar de interpretação, tá? Então, eu posso interpretar e dizer, olha, Macapá está com o dobro da taxa de contaminação em Santana. Pode estar certo, pode estar errado, mas eu estou olhando os dados para falar isso. E, por sua vez, Santana está quase 3 vezes a contaminação de Laranjal do Jari. Né? Então, são coisas que eu estou olhando para o gráfico e estou fazendo interpretações. Juntando todos os outros... Cadê? 160, né? 109 casos confirmados. Deixa eu ver, 52. Não, que isso. Eu juntar todos os outros que passam de Macapá. Né? Então, são exercícios que eu faço a partir da apresentação que vão me dar condições de fazer uma interpretação. Posso interpretar qualquer coisa? Não. Eu tenho uma base numérica quantitativa que pode me dar indicativos do que eu vou interpretar. E dependendo do gráfico, é aí que entra a grande magia, que muita gente das exatas não admite, tá? Como você apresenta esses resultados pode induzir pessoas a terem determinadas interpretações. Então, escolha bem o seu gráfico, escolha bem os dados que você vai transferir para esses gráficos, para que esses dados demonstrem. Olha, por exemplo, gráfico em pizza, como eu já falei para vocês na aula passada e na aula retrasada. São gráficos setoriais que representam muito bem uma composição de um todo. Né? Então, se eu tenho... tá aqui, cadê? Casos confirmados por cor, parda. Por que tem muita gente parda doente? Porque o vírus prefere... olha só o que a gente pode interpretar daí. Eu pego um gráfico desse daqui e falo, caramba, olha, mais de 68% da população contaminada pelo coronavírus é parda. Caramba, então dá mais coronavírus em gente parda do que em gente branca. Não, galera, porque a nossa composição social, nossa composição demográfica, as pessoas que estão dentro do nosso espaço territorial são mais, em sua maioria, são pardas do que qualquer outra etnia, ou cor, né, no caso. Então, se eu tenho uma população que é mais parda do que branca, normal que numa pandemia, mais pardo do que branco também fiquem doentes. Deu para entender? Sim, professor. Então, muito cuidado quando preparar a sua apresentação para não induzir uma pessoa para um comportamento, para uma compreensão completamente diferente, tá, daquilo que os dados querem dizer. Então, se você conhece a sua amostra, se você sabe qual é a sua referência amostral, quando você faz um gráfico desse, você entende por que tem mais pardo do que preto. Tá? E por que tem mais branco do que preto. Então, essas possibilidades de interpretação podem ser, sim, induzidas pelo gráfico que você está mostrando, pela forma de apresentação dos seus dados. Aqui, pessoal, olha, é uma forma de apresentação de dados também, diga. O senhor estava falando dessa questão da raça e da cor. Eu tenho uma história para simbolizar bem a respeito disso, né? Que foi quando teve o censo do IBGE, 2010, e aí o recenseador foi lá em casa, né? E aí ele falou qual a cor que o meu pai se identificava, né? Ele falou que era pardo, né? E aí ele perguntou para todo mundo. Aí o meu pai falou assim: não, aqui todo mundo é pardo. Isso é uma representação realmente do que é o Brasil, né? Se for analisar. E eu tenho uma outra história, né? Não sei se eu já contei para parte da turma na outra disciplina, mas eu, enquanto estava fazendo doutorado, participei de muitas ações, né, dentro do programa de pós-graduação, e um deles foi a seleção da próxima turma, quanto representante discente. E aí, lá na representação discente, acompanhando o processo seletivo, tive a chance de participar do comitê de heteroidentificação, da questão étnico-racial, né? Porque pessoas autodeclaradas negras ou pardas, ou índios, indígenas, poderiam acessar vagas específicas. E aí eu perguntei para o presidente preto, perguntei para ele, como é que você me identificaria? Me inscrevo e você olha para mim e me classifica como você me classifica? Aí ele falou, não tem dúvida, você é branco.
Eu disse, bom, eu me identifico como o pardo. Mas pardo, você tem um olho claro, não sei se dá para ver, mas eu tenho um olho um pouquinho claro. Eu disse, mas é só o olho, né, que conta para você resolver isso? Ele disse, não, tem uma série de questões. Então, vem cá. Eu peguei a esposa dele, estava perto da gente. Eliana, se não me engano o nome dela. Vem cá, dá uma... Bem branca, bem branquinho. A minha esposa também, bem branca. Aí eu disse, perto dela, eu sou branco também? Aí ele falou, não, mas aí você está pegando uma regra de comparação. Eu disse, ué, você acabou de dizer que eu sou branco. E ela é bem mais branca do que eu. Eu sou bem mais escuro do que ela. Eu sou branco? Aí, não, mas assim você está forçando. Eu digo, não estou forçando. Estou sugerindo que a gente escolha um critério claro de identificação, de heteroidentificação, não somente no seu julgamento. Mas qual é o critério? Um critério fenotípico? Né? Um critério em que a gente vai avaliar as medidas do corpo, então da fisionomia da pessoa, a textura do cabelo? O que vai ser? Qual vai ser uma análise social da pessoa? Uma análise histórica dela, uma análise do DNA? O que a gente vai usar como referência? Eu falei para ele, porque todos os meus documentos, inclusive na certidão de nascimento, está lá escrito pardo. Né? E eu me identifico como pardo. E eu, Lucas, olha, uma vez fui jogar bola no Infraero, na invasão do Infraero, na época lá, estava ajudando a minha tia a construir a casa dela, fui para lá, e aí naquele espaço ali de lazer, né, pulei o muro, passei, né, pelas frestas do muro lá, pra gente jogar bola lá dentro da área do Infraero. Entrei lá, comecei a jogar bola com os moleques, sabe como eles me chamaram lá, meu apelido? Alemão. Por que me chamaram de alemão lá? Porque as pessoas que estavam lá tinham a cor mais escura do que a minha. Então, um fenômeno de heteroidentificação, né, de criar um estereótipo, uma marca, um apelido, vem através das marcas que são evidentes, marcas sensoriais que são evidentes. Se eu tivesse fedendo, muito provavelmente ia ser carniça, alguma coisa assim, né? Mas como foi o traço visual e a coisa que eles mais marcaram imediatamente foi a cor, eles me chamaram de alemão, porque alemão é branco, e me associaram com alemão, sendo que eles são mais pretos do que eu. E aí, cara, quando eu saí de lá, digo, alemão, nunca, em qualquer outro canto, ia me chamar de alemão, né? Mas me chamaram de alemão naquele lugar. E me chamaram de branco na Comissão de Heteroidentificação da Universidade Federal Fluminense, num processo de criação dos critérios. Então, esse perfil de classificação, assim, quando a gente está contando carro, fica mais fácil, né? Mas eu até cheguei a sugerir para você, poxa, passa um carro numa cor fúcsia. Eu não sei que cor é essa, né? Aí passou lá o carro da cor, tipo, que cor é essa? Eu não sei para onde vai. Carro é cor de boa quando foge. Cara, eu não consigo classificar essa cor aí. É meio verde, meio azul, meio lilás, meio unicórnio. Tem um negócio de uma cor chamada unicórnio. Alguém já ouviu falar nessa cor? Ainda não. Ainda não, né? As meninas já ouviram, já? Unicórnio? Eu não. Não. Não, professor. Não. A minha esposa, galera, que consome muito negócio de blogueira aí, ela já foi blogueira por um longo período, ela é maquiadora, e ela sabe essas cores aí, e aí compra um negócio de um esmalte unicórnio, um esmalte furta-cor, um esmalte que muda o ângulo da unha, assim, que muda a cor do negócio, é bem interessante. Tem várias cores nele, verdade. Tem várias cores, né? Tipo, dependendo do ângulo e da incidência da luz, é uma cor diferente que ele reflete. Isso. É bem legal. E aí passa um carro dessa cor, né? Como é que você... Que cor é esse negócio? Pô, não sei, velho. Não sei que cor é essa. E tem muitas coisas dessa cor hoje em dia, tá? Tem lâminas de faca. Minha filha coleciona canivete. Minha maluquinha, ela tem uma lâmina com essa cor. Depois você pega lá na estante dela para mostrar para vocês. E aí ela coloca a lâmina lá. Que cor é essa lâmina aí? Pô, ela não é preta, ela não é prateada, ela não é dourada. Ela não é nenhuma cor que a gente conheça. É uma mistura de cores, né? Então a gente acaba dizendo que é uma furta-cor, que é um não sei o quê, aí vai dizendo um monte de nome para classificar aquilo. Então quando a gente vai classificar uma categoria, a gente precisa usar um critério, esse critério precisa ser claro, tá? Se na hora da classificação você está contando os dados, registrando os dados, aquele dado não cabe na tua categoria, você cria uma categoria para absorvê-lo, né? Eu sugeri, no caso dos carros, outras cores, outras. Pô, não sei que cor é aquela, velho. É um lilás meio roxo, meio não sei o quê, mas não é nem lilás e também não é roxo. Aí você vai lá e marcar outros. Agora,
a relevância de outros dentro da amostra total não pode ser muito grande. Eu não posso ter, por exemplo, vamos classificar aqui, teu pai falou, né, Lucas, lá, não, aqui todo mundo é pardo, mas eu não posso dizer assim, eu não sei que cor é não, cor de burro quando foge, nem outros. Não estou declarado nada, não põe nada aí, não sou nem branco, nem preto, nem marrom, nem maluco, nem mameluco, né? Não põe nada aí. Pô, o cara vai ter que colocar alguma coisa que ele está na lista lá na frente dele, né? Ou não declarado, ou não identificado, né? Lá Diga lá, Lucas. Porque, no caso, meu pai tem uma cor mais clara e minha mãe mais escura, né? Uhum. No caso, mas eu também identificaria eles, no caso, como sendo pardo, né? Mas outras pessoas poderiam identificar de outras formas, realmente. Então, essa questão ela é muito complexa. Então, assim, quando eu vejo as pessoas, né, dizendo, avaliando alguém, né, é muito complicado, principalmente com relação à questão da cor, né? Por exemplo, teve um concurso no Maranhão em que um rapaz uma cor bem mais escura que a minha não conseguiu, né, passar como negro, né? Ele se autodeclarou e não conseguiu. Mas, no caso, já ouvi relatos de pessoas brancas sendo aprovadas no Rio Grande do Sul, por exemplo. Então, essa questão ela é muito complicada aqui no Brasil mesmo, né? Como avaliar, né, essa questão da cor, a autodeclaração. A gente é miscigenado, né? A gente é uma mistura. Então, pega uma paleta de cores e você vai ver um universo de condições que tem. Ontem mesmo eu estava olhando aquela notícia dos refugiados africanos acessando Espanha, e apareceu um rapaz que estava saindo da água, assim, sinceramente, eu imaginava que ele estava com uma roupa de mergulhador, mas não era a cor da pele dele, você tem noção. Então, tem o preto e tem o bem preto, é o caso dele, né? Bem preto, bem característica, a cor aí, minha esposa vendo aqueles negócio de blogueiro que eu falei para vocês, e apareceu uma maquiadora também na mesma cor daquele rapaz. E é difícil a gente ver, né? Então, a gente aqui no Brasil é uma mistura, uma miscelânea de um monte de raça, de etnia e de cores, né? A gente se manifesta numa paleta bem diversa. É bem diferente você pegar uma Alemanha da vida e você tem a maioria realmente caucasiano, né? O pessoal branco, especificamente com a manifestação de uma cor bem característica. A gente vai em algumas regiões da África, outras manifestações de cor também bem específica, até na Índia, mesmo sendo miscigenado também, menos miscigenado que o Brasil, acreditem, também o tipo de cor pardo deles lá é bem característico também do indiano. Então, olha, quando a gente classifica cores, cor de carro, aparentemente é mais fácil fazer essa classificação, né? Fazer essa categoria e usar um critério que é a cor. Agora, se esse critério cor precisar de algum detalhamento, a gente precisa detalhar para poder fazer a classificação. Mesma coisa em relação à raça, né? Ou cor, no caso, que a gente está colocando aqui como cor, né? Deixa eu colocar aqui na tela de novo. Pessoal, esse debate aparentemente não está essencialmente ligado com a estatística, mas está. A gente escolhe as categorias, a gente vai medir dentro daquelas categorias escolhidas. Então, a gente precisa escolher bem e tratar aquela classificação. Aqui, ó, casos confirmados, aqui está por etnia, né, indígena, peraí. Aqui está por raça, cor, né? Ele nem escreveu, nem especificou se era cor ou se era raça, ele colocou raça ou cor. É a hora que você classifica por raça, a hora que você classifica por cor. Mas uma outra forma de apresentação também não usual, que está aqui, que é legal da gente olhar, é esse tipo de nuvem de palavras, né? Comorbidades de pacientes em óbito. Pessoas que morreram estavam associadas com que tipo de comorbidade? Com hipertensão. Em maioria, hipertensão. Está dizendo o número aí? Não. Né? Mas teve pessoas também, puerperas com Alzheimer, doença no pâncreas, nem sei falar isso daqui, Eisenmenger, sei lá, cerebrovascular, câncer, etilista, cardiopata, obesidade, renal, asma, hepática, tem várias outras, síndrome de Down, acidose metabólica, vários tipos de problemas simultâneos. Olha, a dengue aqui também com uma comorbidade. Mas a pior de todas, a que foi mais frequente entre aqueles que morreram com Covid, foi a hipertensão, né? Então, a hipertensão arterial. Então, essa é uma forma também de mostrar, tá? Os dados estatísticos. Você, quando olha para um dado como esse, ele já revela para você todas essas comorbidades, porém aqui
tem mais impacto a hipertensão. Agora, quanto mais impacto, você começa a explicar isso. Você pode ter alguns parágrafos da sua pesquisa, da sua dissertação, do seu TCC, explicando um gráfico. E eu fiz muito isso na minha dissertação. Trazia um gráfico que, em tese, explica por si só, mas o meu orientador falou, não, explique cada item desse gráfico no texto. Aí você vai abrindo os comentários do gráfico. Fiz isso também em relação a fotos. Fotos não são dados estatísticos, mas eu fazia também a descrição da foto no texto. A gente também vai fazer a descrição dos gráficos que vocês trouxerem nos textos, tá? Então, vocês podem procurar nuvem de palavras e colocar os dados de vocês para poder gerar uma nuvem de palavras como essa daqui, tá? Por exemplo, cores de carro. Aí você vai colocar lá, faz a sua tabela tudinho e coloca é um site, tem um site que faz isso, tá? Aí você coloca a sua tabela no nuvem de palavras e vai aparecer a cor mais relevante lá. Muito provavelmente vai aparecer o branco na amostra de quase todo mundo aí, porque realmente tem mais carro branco na rua. Aí vai aparecer o branco ali, talvez o preto em segundo, e as outras cores ficando cada vez menores. Então, quanto maior a representatividade em percentuais da hipertensão, no caso dos óbitos aqui que a gente está olhando, maior vai ficar a palavra. Quanto menor a representação, lúpus aqui, por exemplo, menor vai ficar a palavra. E se vocês fizerem isso para cores, também vai ficar muito legal, e eu desafio alguém fazer aí e trazer na aula que vem um exercício como esse. Então, só para mostrar para vocês, pessoal, aqui a gente tem nuvem de palavras, gráfico em barras, gráfico em pizza, gráfico em linhas. A gente só não tem aqui gráfico em colunas. E, pessoal, um mapa também, quando ele está pintado, a gente está vendo sempre isso lá no jornal, né? Principalmente no Jornal Nacional, quando a gente pinta o gráfico também com tons, né, mais fortes ou menos fortes, mais fraquinhos, a gente também pode trazer ele como um infográfico. Você tem uma imagem que está representando aquela tabela, aquele gráfico, aquele conjunto de dados. Então, aqui, por exemplo, a gente teria Macapá muito mais forte, por quê? Porque Macapá, olha aqui, é o maior caso, é o município com o maior número de casos. Aí depois a gente teria Santana, bem ao lado de Macapá aqui. E aqui, ó, Santana. Olha, a gente tem um mapa interativo, tá vendo? Mazagão, que é o terceiro aqui, é Laranjal do Jari. E aqui, Laranjal do Jari. Então, se a gente colocasse tons diferentes nesse mapa, ele também já ia dizer alguma coisa pra gente. É uma forma de apresentar seus dados também. Aí você abre um parágrafo explicando esses dados, explicando o que você compreende desses dados. Isso já é interpretação, tá bom? Não é somente a apresentação mais. Então, viu como tem rock aqui pra gente, da estatística, olhar bastante esses gráficos, aprender com forma de apresentação. Não tem nenhum texto aí, mas tem muita informação, tá? Só. Diga. A gente ainda vai apresentar aquele trabalho hoje ou não? Só na aula que vem? Não, eu quero um exemplo hoje só. E eu quero que use a câmera para mostrar vários gráficos diferentes. Alguém fez vários gráficos diferentes? Eu fiz os gráficos. Perfeito. Vários diferentes. Fique à vontade para mostrar para a turma aí. É só um exemplo mesmo, tá? Pode ser agora ou depois? Agora, já. Tá. E eu acabei de fazer o desafio para a galera aí, né? Para fazer um gráfico em nuvem de palavras. Então, quiser fazer um gráfico em nuvem de palavras, show de bola. Né? Procura na internet que você vai achar o link. Posso até colocar aqui para vocês daqui a pouco. E aí mostrando um pouquinho para a gente. Professor? Oi. Boa tarde. Eu gostaria de tirar uma dúvida. Com relação a esse nosso trabalho, o senhor quer que a gente tenha uma variedade de gráficos ou depende do nosso objeto de pesquisa? Quero ter uma variedade de gráficos. Foi o que eu pedi para hoje, tá? Só que eu não vou analisar isso hoje. Mas eu quero que quem não construiu essa variedade de gráficos, que faça essa variedade. Até para a gente discutir e escolher qual seria o melhor gráfico, tá? Não ficar somente lá no emissor da mensagem, tá? Eu acho que é melhor esse. De repente não é, vamos discutir um pouquinho sobre ele. Deus bem. Sim. E o senhor tem, assim, um quantitativo limite, assim, uma base mínima? Não tem. Tá eu bom. pedi que fizesse na semana passada, para apresentar hoje, que fizesse em barra, em gráfico, em linha e em pizza. Né? Porque a maioria de vocês já tinha feito pelo menos 2, né? Ou em pizza, em colunas, e aí eu pedi que fizesse em barras. Né? E também pedi que isso aqui em linhas, pessoal, é difícil para fazer nesse tipo de amostragem que a gente está fazendo aí.
a não ser que você tenha um desdobramento no tempo, tá? Então, se você tiver um desdobramento no tempo, dá para fazer em linha, senão nem dá para fazer em linha direitinho. Eu já ia falar, professor, porque eu não estou conseguindo fazer em linha. Pois é, porque a gente só tem uma contagem, entende? Por exemplo, no caso do gráfico que a gente acabou de ver do corona, você tem uma contagem todos os dias, e aí você tem uma variação, uma frequência diferente para cada dia. Aí você consegue construir uma linha. Ele fez, no caso, eu fiz em pizza e em colunas, mas em linha ele não vai de jeito nenhum. Mas em barra vai. Não vai Professor, também. em linha eu posso comparar quando tem 2 também, né? Já, tipo, 2 pacotes de linha, por exemplo. Isso, pode. Aí você, assim, também não tem muita razão de ser se é pacote de MM, né? Mas, por exemplo, se é a contagem de automóveis, alguém já fez 2 ou 3 contagens, aí vale a pena. Entendeu? Você já vai ter tempo para associar uma frequência diferente para cada tempo. Né? Mas dá para fazer, Alisson, também. Agora, só 2, gráfico em linha em 2 também não é muito interessante. Tem que ter uma sequência de leitura. Aí eu já lhe faço outra pergunta, porque o colega acabou de dar o exemplo do MM. O meu trabalho não foi como dos colegas com contagem de carros. Foi com contagens de amendoins confeitados, coloridos. Então, não teria como fazer isso, né? Porque o meu gráfico foi em colunas. Eu fiz... Não. Mas você pode fazer coluna, barra, pizza, e pode fazer coluna justaposta, tá? É uma coluna só compondo todas as amostras. Fica como uma pizza, só que em coluna, tá? E o Excel faz isso. Quem não tiver mobilidade para Excel, já pedi que fizesse pelo menos com gráfico em colunas, né? Quem não for fazer em Excel, vai fazer à mão, vai mostrar que fez à mão, vai fazer com a métrica direitinho da régua, tá bom? Professor, Diga, Ariane. gráfico de pizza, mas tem mais de um gráfico, porque eu não consegui fazer de outros tipos. Tudo bem, mas mostra pra gente aí. Posso mostrar agora? Pode. Tá. Vou compartilhar a tela. Ok. Tá compartilhando aí? Tá começando. Ok, tá o teu telefone, né? Tá vendo agora aí? Eu fiz aqui no Word mesmo. Tá, tudo bem. É sobre o comércio, né? Eu vou ler aqui tudinho. Apresentação de quantitativos discretas. A mercearia localizada perto do conjunto habitacional Jardim Assuncena possui uma vasta quantidade de clientes. Visando nesta situação e comparando com o índice alto da falta de responsabilidade e consenso de muitos que adentraram no local sem a máscara. No meio de uma grande pandemia que enfrentamos. Desculpa que eu tô um pouquinho nervosa e também não precisa ficar nervosa, tá na sala, não se preocupe, tá na sala de aula. Tá. A pesquisa é sobre quantas pessoas adentram no comércio sem máscara e com máscara. A pesquisa foi realizada dentro de 1h30, em 2 turnos, manhã e tarde. A contagem é obtida através da categorização idosos, homens, mulheres e crianças. Aí, bem aqui, eu mostro o turno, né, da manhã, que foi... Eu fui para frente da casa de uma amiga minha, né, que minha casa é distante, assim, desse comércio. Não tem comércio por perto, aí... Enfim, aí eu fui para frente da casa da minha amiga, aí eu bati a foto aqui do comércio, tudinho. É esse comércio aí. E aqui tá o horário, né, que foi das 9h35 até as 10h50. Caramba, tempão, né? 1h30, por aí. E aí, eu separei aqui. Mulheres sem máscara foram 8, só pela manhã. Mulheres com máscara, 2. Homens sem máscara, 6. Homens com máscara, 1. Crianças, que é mais crianças que vão no comércio daqui perto de casa. Foram 11 crianças sem máscara. Crianças com máscara foram 4. Idosos sem máscara, 1. Idosos com máscara, 3. Aí aqui foi o infográfico, né, que eu mostrei para o senhor, para ver se estava certinho. Aí eu coloquei bem aqui nessa parte. Os verdinhos, escrito em verde, representam as mulheres que estavam com máscara e os pretinhos são que estavam sem. Deu para entender, né? Essa imagenzinha aqui, representativa. Eu não estou conseguindo ver a imagem... Ah, sim, Esse aqui, ó. Não, eu estou conseguindo ver a imagem, legal.
Só não estou conseguindo ver uma legenda. Seria legal se criar uma legenda, tá? Pessoal, fica a dica aí para todo mundo da turma, uma legenda, ela pode esclarecer muita coisa. Que a gente olha, dá para entender, não é que não dê para entender não, tá? Associando... Não, é porque eu já estou explicando por aqui, aí eu pensei que vocês iam entender. Não, dá para entender sim, 100%. Eu entendi. Só estou sugerindo que caso você não esteja apresentando oralmente e alguém vai consumir isso, não deixa de ser uma apresentação, pode ficar na dúvida. Agora, ele associando esse gráfico ao texto que você está trazendo, dá 100% para compreender. Mas para ele não precisar ficar regredindo ao texto, indo aos teus dados registrados, a apuração dos teus dados, você coloca uma legenda aí embaixo mesmo, onde o verdinho, o azulzinho, né, que você colocando, seja com máscara e outro seja sem máscara, outro sem máscara, entendeu? Tá bom. Pois é, aí tipo, tem mulheres, homens e crianças aqui. Separei mesmo, aí o verdinho representa com máscara e os pretinhos sem máscara. Aí aqui eu coloquei o total de 26 pessoas sem máscara e um total de 10 pessoas com máscara, pela manhã. Isso é pela manhã. Esses aqui são os dados da tarde. Turno da tarde das 4h18 até as 5h40. 16h18 até as 17h40. Mulheres sem máscaras, foram 3 mulheres. Mulheres com máscara, 6. Homens sem máscara, 5. Homens com máscara, nenhum. Crianças sem máscara, 9. Crianças com máscara, 3. E idosos sem máscara, 5. Idosos com máscara, 2. Aí aqui também tem outro infográfico também, da tarde. A mesma coisa. Mulheres que estavam protegidas são essas verdinhas aí, como representativa. E os pretinhos são sem máscara. E aqui, o total de pessoas, foram 35 pessoas sem máscara pela tarde e 11 pessoas com máscara pela manhã. Aí aqui tem a apresentação dos gráficos que eu fiz. Esse aqui foi pelo Canva, não foi pelo Excel. Eu ainda não sei mexer nesse negócio, então fiz pelo Canvas. Aqui, a apresentação de gráficos. Aí o total com máscara. Isso aqui, o total desses gráficos aqui foi pegando os dados, né? Da tarde e da manhã, foi tudo junto. Aí, incluindo todos os gêneros. Aí o total com máscaras foram 25,6%, e o total sem máscara foi 74,4%. Mas, reforçando que foi só naqueles períodos mesmo, da tarde e da manhã, não foi mais do que isso. Aí, deu esse total, que as pessoas, tem mais pessoas sem máscara indo no comércio do que com máscara, como o gráfico representa. E aqui quantitativo de pessoas desprotegidas separada por categoria. A categoria, né, de idosos, mulheres, crianças e homens. Idosos que estavam sem máscara, 10,3%. Mulheres, 36,12%. E homens, 19%, crianças, 34,5%. Aqui a gente vê que as mulheres, né, estavam mais desprotegidas aqui. Porque teve mais mulheres indo ao comércio do que idosos, do que homens. E crianças também. A maioria das pessoas que estavam na contagem eram ou mulheres ou crianças. Então, foi por isso que os dados dos idosos e dos homens foram mais baixos. E aqui é o quantitativo de pessoas protegidas separado por categoria. Aqui são as pessoas que usaram máscara, esse azulzinho aí, né, esse gráfico azul. Mulheres, 38,1%, homens, 4,8%, crianças, 33,3%, e idosos, 23,8%. As mulheres aí também aparecem como maioria que estavam protegidas. Também é porque eles assumiram tiveram mais mulheres, né, que adentravam mais ao comércio. A contagem dessa categorização era maior, e das crianças também. Então, é por isso, de novo, que a gente tem um dado aí baixo dos homens e dos idosos. Aqui,
Aqui eu fiz outro gráfico, mas foi separando o turno da tarde e o turno da manhã. É o último gráficozinho aqui, quantitativo total separado por turnos. O total com máscara pela tarde foi 33,4% de pessoas que estavam com máscara. Total de pessoas sem máscara pela tarde foi 42,7%. E o total de pessoas com máscara pela manhã foi 12,2%. E total sem máscara pela manhã foi 31,7%. Show de bola, Ariane. Eu vou te fazer um convite para você conferir de novo. Se topa? Topa, mas, professor, assim, ó, isso aqui, como foi no Canvas, foi automaticamente. Eu só coloquei os números e ele foi coisando, foi me dando, porque É isso eu sou muito mesmo que o Excel faz, tá? Só que você escolhe o gráfico. Você escolheu esse gráfico também, né? Escolheu as cores. Então, tem uma impressão aí do seu esforço e das suas intenções. Não, dá deixando o teu gráfico aí. Só rola um pouquinho aí a quantidade de gráficos, só para a gente dar uma olhadinha. 3, 4. 4 gráficos e 2 infográficos, né? Legal, pessoal. É o seguinte, ela fez esses gráficos demonstrando para a gente a possibilidade de cruzamento de categorias diferentes. Tá? Ela primeiro olhou gênero, depois olhou o período do dia, se era manhã ou tarde. Então, todos eles, dependendo do recorte que ela faria, daria um gráfico diferente. Então, o meu convite, Ariane, é para tu tentar fazer de novo. Né? Não precisa ficar, não sei se tem tempo para fazer, né? Mas tentar ir avançando, cara. Ia ficar até o final da nossa disciplina, se você conseguisse fazer 3 ou 4 contagens, para a gente entender se tem uma tendência aí, pessoas começaram a usar mais. É bem o recorte. Cadê o William? Está na aula aí? Estou conversando muito com o William sobre recorte, né, do tema. Então, o recorte aí seria bem específico, né? Tendência, pessoas que usam ou não usam a máscara no conjunto Açucena que vão a esse mercado. Então, o recorte é bem específico. A gente não pode falar que são pessoas do conjunto Açucena, não pode falar que são pessoas que vão a esse mercado somente. Então, tem algum tipo de recorte que você está associando tanto o Açucena por conta da posição do mercado, quanto se usam ou não máscaras. Então, seria bom, por exemplo, você pegar um outro período de contagem e depois comparar esses períodos de contagem. Na comparação, vamos ver se tem mais gente usando máscara ou menos gente usando máscara. Né? E é importante a gente começar a tecer algumas compreensões a partir desses números. A gente já tem uma série de reflexões, e a Ariane já trouxe chance da gente fazer uma série de reflexões e interpretar esses dados. Mas eu quero aumentar essa chance, Ariane, para ver isso evoluindo no tempo. Né? O teu tipo de experimento ele é bem legal para a gente ver uma tendência. Vamos lá. Se mais pessoas passam a usar máscara, você pode dizer que é uma tendência à adesão ao uso da máscara. Ou se cada vez mais pessoas deixam de usar máscara, pode dizer que tem uma tendência de diminuição do uso da máscara. Tá? Então, dá para fazer isso, é legal. É diferente, por exemplo, sabe que contagem de cores de carro é bem aleatório, né? Não tem muito a ver com comportamento. As pessoas não mudam a cor do carro, elas podem até escolher comprar um carro daquela cor, mas elas não mudam a cor do carro. Então, muito provavelmente, se a pessoa for contar se é uma rua de passagem, de bairro, muito provavelmente você vai ter uma contagem bem parecida, que são as mesmas pessoas que estão passando naquele bairro. Agora, se for no centro contar, também você vai ter uma expressão porque tem uma representatividade da amostra ali. Então, você não vai poder, essencialmente, contar sobre um. Ah, tá, pensei que era só para mim. Travou? Eu vou para geral.
É por isso que eu uso Telecom. Desculpa aí, povo. Acho que caiu aqui minha internet, mas já voltamos. Beleza? Já voltamos aí. A Ariane ainda está por aí, estava falando do trabalho dela, né? Então, se daqui a 5 anos se daqui a 5 anos a gente medir a quantidade de carro, muito provavelmente a gente vai ter uma medição maior, e aí sim pode ter uma mudança no comportamento de compra de carro, que a gente vai ter 5 ou 10 anos na frente, a gente pode fazer essa avaliação de tendência. Mas o experimento da Ariane pode sim promover essa tendência em 1 semana, 2 semanas, 3 semanas de medição, né? Então a gente ainda tem cerca de 4 semanas, né, pela frente, ou 3 semanas pela frente, então seria legal se a gente ainda tivesse chance de fazer essas medições, né? Então fica o meu convite para a Ariane tentar repetir essa medição, essa contagem. Pelo que eu vi, ela gastou bastante tempo, ela ficou 1h30 pela manhã, 1h30 pela tarde. Se ela puder fazer isso de novo, se tiver condições de tempo. Minha sugestão é usar o tempo da nossa aula assíncrona, né, para poder fazer essa atividade, tá? Só estou vendo que a galera, a Kátia está dizendo que é melhor agora. A Oi é realmente a melhor, galera? A minha, que deu uma variada agora, ela é até boa, ela sustenta legal. Eu ela é de acho. flash. A minha. Sim, eu acho a Oi melhor. Acho que eu mudei pra ela, nunca mais ficou ruim, não. Ficou muito boa. A Oi, né? A Oi sustenta legal. Sim, a tá muito bom. Eu até recebi uma proposta da Oi, fiquei tentado, mas como não tinha boa referência, que meu cunhado tinha uma aí, ficou reclamando bastante. E eu não Pessoal, gostava, não, mas dá pra mim. Eu acho que já tô com a Oi uns 3 anos já. já tá muito E boa. não tive nenhum problema. Obrigado, meninas, pela avaliação de vocês. A Ariane levantou a mão. Fala aí, Ariane. É pra mim continuar esse trabalho mais do mesmo jeito, é pra mudar algo? Assim, acho que não precisa mudar, porque você já tem um parâmetro que, se você for mudar agora, você perde a poder de comparação, né? Se você criar uma nova categoria agora, você já não contou essa categoria da primeira vez. Você tem que contar de novo a categoria que você já contou, né? Você separou ali por gênero, separou por idade, né? Que é criança, idoso e adulto, né? Você não separou se o idoso é mulher ou não, você vai pela expressão, né? Saber quem classifica se é idoso ou não, vai cair naquela que o Vinícius trouxe para a gente, uma dificuldade, né? Você precisa escolher bem esse critério. Então, deveria ter escolhido, por exemplo, homem e mulher, mesmo sendo idoso, criança ou criança, idoso ou adulto, né? E aí você ia ter parâmetro ali para saber quantas crianças do sexo feminino foram lá, por exemplo. Né? Hoje a gente não tem, hoje só tem o parâmetro de feminino, mas não precisa melhorar isso para a próxima medição, tá, Ariane? Não precisa, porque a gente não vai perder o poder de comparação. Fechou? E, professor, no caso, eu queria enviar o trabalho para o senhor dar uma avaliada, entendeu? Eu enviei um para o e-mail, só que no caso eu fiz um outro. Tá, é porque ainda não chegou no prazo de envio, tá? Mas pode enviar para dar um feedback, né, Lucas? Você quer que eu avalie para ver como é que tá, se pode melhorar alguma coisa, é isso? Sim. Tá, tudo bem, pode mandar. Mas assim, pessoal, não precisa mandar para mim ainda o trabalho, o Lucas quer que eu dê uma olhada para ele, tá? O que eu quero que a gente faça, que já seria para hoje, é a interpretação dos dados, tá? Quero que a gente olhe para os nossos gráficos. Eu acho que os gráficos da Ariane estão tranquilos, mas poderia trazer outros gráficos, tá, Ariane? Por exemplo, distribuição em barras. Você trouxe lá no infográfico, tá? Uma distribuição em barras ali, não em colunas.
eu acho que está satisfazendo o teu trabalho. Não precisa mudar o formato de apresentação, não. Mas eu quero que você escreva sobre o que quer dizer aquilo. Tá? Não é só ler o gráfico para mim, é dizer o que aquilo representa. Por exemplo, tem mais idosos indo com máscara ao mini-box, ao mercado. Isso quer dizer que os idosos se preocupam mais com a proteção, porque eles são mais expostos ao vírus ou ao dano que o vírus promove. Né? Então, o que você entende daí? É a tua interpretação. Eu quero ver essa interpretação com vocês, tá? Então, faz isso. E para a semana que vem, você já quero os comentários. Quero que fale, que apresente os gráficos e que fale o que compreendeu dos gráficos. Entende? Ficou claro aí, pessoal? Ok. Ficou simples. Sim, professor. Show de bola. Então, por hoje, pessoal, eu não vou ouvir outros colegas, tá? Porque eu acho que já deu para ilustrar legal com as apresentações que eu mostrei para vocês dos gráficos do chat, do Corona, painel.corona.amapá.br, né? Ficou lá no link que eu coloquei para vocês no chat da outra reunião, né? Que para mim apareceram 2 reuniões agora. Só. O chat, depois que eu caí, apagou todo. Vamos ver o que vai para mim lá. E esse exemplo que eu usei da Ariane agora, não precisa fazer em linha, viu, Kátia, se você não está conseguindo comparar períodos. Então, não Eu precisa... já ia falar que eu ia mudar minha pesquisa, porque eu não consigo fazer em linha. Então, se quiser mudar, pessoal, inclusive eu fiz anotações e eu cheguei à análise, né? Análise e apresentação de dados. Só que está tudo anotado, não preparei o documento lá para mostrar. Então, aproveita a nossa aula assíncrona para fazer isso, tá? Eu estou sempre deixando, pessoal, uma atividade para vocês, para cada encontro, para justamente a gente usar o nosso tempo de atividade assíncrona, tá? Então, estou considerando que essa atividade assíncrona está disponível no calendário de vocês, na agenda de vocês semanal, né? Então, por isso que eu sempre demando uma apresentação e a turma de vocês está indo muito bem, tá? Eu quero parabenizar a todos. Mas na semana que vem já é importante estar com essa produção aí engatilhada, tá, Kátia? Porque na semana que vem eu já abro o caminho para vocês enviarem, tá? Assim como o Lucas quer enviar para dar o feedback, na semana que vem eu quero receber já de todos, tá bom? E aí quem não fez vai precisar fazer, se associar com alguém. Vamos conversar isso aí na próxima semana, tá bom? Então, pessoal, por hoje é só, a gente fica por aqui. Não esquece de dar uma olhadinha no canal, nossos vídeos já estão lá. Essa aula de hoje também já vai para lá hoje. Eu não vou ficar esperando acumular, que dá muito trabalho lançar todas. Então, já fica ali disponível para vocês darem uma olhadinha. Se o colega não veio, coloca o link para ele. Olha, dá uma olhada na aula, a aula está lá no YouTube. Não esqueçam de curtir. Olha a Kátia aí, está na praia uma hora dessa. Só o filé, né, Kátia? Manda para o colega de vocês, tá? E é isso. Não esquece de dar o joinha, de ativar a notificação lá no sininho, dar aquela moral pro canal. Beleza, galera? O pessoal já está escrevendo presente aí, fica à vontade para escrever presente e já ir saindo, tá? Quem tiver alguma dúvida ainda, por favor, pode ligar o microfone enquanto os colegas estão lá na chamada e tirar essa dúvida. Se não... Diga lá, Adriano. Não tocou mais o violão pra gente, né, cara? Arrebentou uma corda. Diga lá, Adriano. Eu também, né? Eu fiz como colega, eu enviei por seu e-mail, mas eu não sabia que era para enviar. Não, ainda não é para enviar, mas tudo bem, vou dar uma olhadinha lá no E eu tinha feito só com aqueles gráficos que eu pedi, né? Mas como nessa aula o senhor já pediu mais outros gráficos, aí então eu tenho que fazer outro, porque eu já tinha enviado aquele por seu e-mail. Então faça. E olha, quando mandar, pessoal, coloca no assunto estatística, tá? E como alguns alunos aqui são das 2 disciplinas... Eu coloquei. Estatística. Tá? E mandar para o e-mail certo aqui, ó, rodson.juarez@unifap, tá? O pessoal mandando para o outro e-mail, pessoal aí cruza as coisas lá, depois perca o controle. rodson.juarez@unifap.br. Fechado? Então tá, pessoal. Tchau, tchau. Vamos continuar aí no experimento mais à frente, tá? Boa semana a todos.
Tchau, pessoal. Até a próxima.